Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou Francioli Araújo e hoje receberemos mais uma vez o pesquisador Kaique Pacheco, que já conversou conosco no terceiro episódio do cast falando sobre profissão pesquisador. Tudo bem contigo, Kaique? Boa tarde, boa noite e bom dia para todos, né? Vou mudar a sequência aqui. Tudo bem, tudo ótimo, né? Seguindo aí, pesquisando, tentando tocar para frente a ciência nesse período de pandemia. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que vocês podem nos ajudar a chegar a mais pessoas e tocá-las com o brilho e o calor do conhecimento. Fazer isso é muito simples. Assine o nosso podcast nos principais agregadores como o Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts ou o próprio Anchor, que faz a distribuição para a maioria desses agregadores. Ao fazer isso, sempre que um novo episódio for ao ar, normalmente às segundas-feiras cedinho, você será notificado e já poderá começar o seu dia com muito conhecimento. Simples, não é mesmo? Mas se você quiser fazer parte dessa equipe engajada, pode nos ajudar ainda mais, divulgando o nosso podcast em suas redes sociais para que seus familiares, amigos, professores, se você for aluno, alunos, se você for professor, grupos de pesquisa, galera da cerveja, todo mundo saiba que você escuta o nosso podcast e gosta do nosso trabalho. Além disso, você pode entrar em contato conosco para dar sugestões, dar um olá, sugerir um tema para tratarmos aqui no cast, dar sugestões de convidados e até se convidar para participar conosco. E isso você pode fazer comentando em nossas postagens no Instagram, Twitter, nas postagens em nosso site aluzdocandeeiro.com.br, enviando um e-mail para aluzdocandeeirocast@gmail.com ou ainda deixando uma mensagem de voz diretamente pelo Anchor. Aguardamos ansiosamente o seu contato. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a... Vocês já ouviram uma situação como essas? De alguém dizer que é doutor e de repente vir alguém dizendo que PhD é melhor? Você já escutou isso, Kaique? Já, principalmente dos mais velhos, né? Pais, avós, até mesmo de um pessoal mais novo, um pouco mais longe da academia. Mas sempre tem PhD, não doutor, não, mas PhD é internacional ou algo dessa forma. Então, o nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre essas diferenças na pós-graduação, fazer com que a gente possa entender um pouquinho melhor da pós-graduação. Se eu perguntar para você assim, o que é uma pós-graduação? Uma pós-graduação, aí a gente tem umas diferenças, né? Lato sensu, stricto sensu. Você pode terminar, né, a sua graduação em pedagogia, fazer uma pós em ensino de educação especial, né? Em educação especial. Você vai estar se voltando para o trabalho, né, para o mercado de trabalho e para trabalhar com aquelas pessoas que demandam de uma educação especial, né? Pessoas dentro do espectro autista ou alguma coisa assim. Agora, quando é voltado para a pós-graduação stricto sensu, né, que é mais voltado às vezes para a academia, vem um mestrado stricto sensu, um doutorado ou um PhD. É muito comum nós termos em vários ambientes, e principalmente para as pessoas que não estão tão acostumadas com os jargões acadêmicos, a confusão entre doutor e PhD. Mas antes de a gente chegar lá, no topo da hierarquia acadêmica, nós vamos dar alguns passos atrás e falar um pouco sobre aquelas pós-graduações que estariam nos níveis mais iniciais, não é? Então, para começar, deixa eu falar um pouquinho sobre os cursos de aperfeiçoamento. Esses cursos de aperfeiçoamento, eles destinam-se de forma geral a profissionais que estejam no exercício de uma determinada ocupação. Ele não se encaixa como um curso lato sensu ou stricto sensu, mas é um curso que está relacionado à formação acadêmica do estudante
e que ele pode ser um curso que é ofertado como um aperfeiçoamento de um estudante que terminou, por exemplo, o ensino técnico, ou aperfeiçoamento de um estudante que terminou, ou estudante ou profissional que terminou um curso de graduação. E por isso ele também é chamado de uma pós-graduação, um curso que você faz após a sua graduação. O que difere ele de outros é a carga horária mínima dele. Então, esses cursos de aperfeiçoamento, eles são cursos que você tem ali em torno de 180 horas e ele confere um certificado de conclusão desse curso. Então, é muito comum a gente ver algumas pessoas falando, né, do aperfeiçoamento como um curso de pós-graduação. Ele pode ser um curso de pós-graduação, né, que você faz depois da tua graduação, mas ele não se enquadra como um curso lato sensu ou stricto sensu, que no caso seriam aí, respectivamente, os cursos de especialização e mestrado e doutorado para o stricto sensu. E os cursos de especialização, Kaique? Sobre os cursos de especialização, é interessante falar especialização, né? Porque você vai se especializar, né, necessariamente, numa área específica que você estudou na graduação, por exemplo. Então, a gente usa o exemplo lá da pedagogia. Você, dentro do curso de pedagogia, tem várias áreas mais específicas que você estuda, e dentre elas você estuda uma educação especial, por exemplo. Após a saída da graduação, você pode fazer uma especialização em educação especial, ou seja, sentar novamente e estudar novamente aquele tópico, né, de educação especial, só que tanto ampliar, mas se aprofundar nele para dominar um pouco mais, dominar um pouco melhor, lidar com pessoas que necessitam de uma educação diferenciada. Às vezes pessoas que estão dentro do espectro autista, por exemplo. Quanto ao curso de aperfeiçoamento, né, eu queria dar um exemplo. Eu acho que para ficar mais claro, exemplos são sempre uma coisa valiosa, que não necessariamente são só para os cursos de graduação, né, como pessoas, por exemplo, que fazem aí o curso de técnico de enfermagem, podem se aperfeiçoar em instrumentador cirúrgico, né, que é aquela pessoa que acompanha na cirurgia, sabem necessariamente o nome e a função de cada ferramenta e vão ajudando, né, auxiliando o médico, o cirurgião, no caso. E tem um curso de especialização também que é muito famoso, né? Algumas vezes é até confundido com mestrado, né? Qual que é ele mesmo? É o MBA, né? Se eu não me engano, a tradução é Master of Business Administration, né? Que é mestrado em administração de empresas ou mestrado para administração de empresas, que é quando a pessoa ela faz também uma especialização focada para um ramo específico, mas voltada para o mercado de trabalho. Ou, como o próprio nome já diz, voltado, né, para a aplicação em empresas, né, para esse ramo mais voltado da administração. Quando a gente fala desses cursos de especialização, é importante lembrar que eles têm uma carga horária mínima de 360 horas e, nestes casos, também é fornecido um certificado de conclusão. Temos aí esses cursos de especialização e a gente entra aí nos cursos de stricto sensu, que são o mestrado e o doutorado, né? E o que você fala aí dos cursos de mestrado, Kaique? Famosos cursos de mestrado e doutorado, né? Bom, de uma forma, acho que um pouco mais simplificada, e aí tentando abranger isso um pouco mais para frente, mas basicamente os cursos de mestrado e doutorado, eles formam cientistas, né? A pós-graduação stricto sensu, ela é voltada para a gente focar numa área, desenvolver uma pesquisa ampla nessa área e nos tornarmos especialistas nessa área, mas com a intenção de desenvolver esse conhecimento. Então não pode aplicar esse conhecimento no mercado? Pode, com certeza. Tanto é que em outros países é muito comum empresas irem dentro de um laboratório, de uma instituição e prover esse doutorado, ou como é chamado internacionalmente, né, nos países de língua anglo-saxônica, PhD, Philosophy Doctor, para trabalhar.
Mas a função, né, do mestrado e do doutorado é necessariamente formar pessoas especialistas numa área, mas que vão gerar novos conhecimentos acerca dessa área, né? São cientistas, pesquisadores. E existe, de forma geral, uma diferenciação entre o que a gente chama de mestrado acadêmico ou profissional. O que seria um mestrado acadêmico e o que seria um mestrado profissional? Qual seria essa diferença, né? Eu acho que eu posso começar pelo mestrado profissional, voltado também para a área da educação. Por exemplo, né, na física a gente tem... Eu sou físico, né, de graduação, fiz o mestrado acadêmico em física e agora estou fazendo o doutorado em física também. Então, na física a gente tem um mestrado profissional. Pessoas que fazem aquele mestrado voltado para a educação. Às vezes para desenvolver alguma pesquisa voltada para a educação, para aplicação em sala de aula, alguns métodos novos de ensino, né, que inclusive a gente estava tendo uma conversa um pouco antes justamente sobre inovar métodos de ensino, não só no Brasil, mas no mundo, já que a gente tem o mesmo método de ensino há pelo menos 200 anos. Então, no mestrado profissional, nesse caso, né, é voltado para sim desenvolver métodos, né, mas voltado para essas áreas um pouco mais aplicadas. E enquanto o mestrado acadêmico, o objetivo principal seria preparar um estudante para ser um pesquisador e professor. Só que, dependendo da natureza do programa de pós-graduação, nós temos, na prática, alguns mestrados profissionais dentro de um programa de mestrado acadêmico, né? Principalmente dentro daqueles programas onde você tem um foco muito grande em transferência de tecnologia, desenvolvimento de pesquisa aplicada, para que se possa fazer transferência de conhecimento. No Brasil, nós temos uma modalidade, por exemplo, de bolsa tanto para o mestrado como para o doutorado, que seria o mestrado acadêmico para inovação, que não deixa de ser um tipo de mestrado profissional, onde você desenvolve um projeto em parceria com uma empresa, visando resolver o problema daquela empresa. Nesse aspecto, nós temos alguns problemas com as próprias definições, porque ela depende muito do viés que se dá à pesquisa, né, do que você está desenvolvendo ali. Eu acredito que dentro dessas denominações, tudo aquilo que ele entra como uma pesquisa básica acaba se categorizando como mestrado acadêmico. E tudo aquilo que você acaba fazendo com um pensamento de aplicação prática, curto prazo ou médio prazo, ele acaba se tornando um mestrado profissional, mas justamente pelo viés que foi dado à pesquisa e não necessariamente para uma característica do programa de pós-graduação. Não sei se você concorda comigo, Kaique. Tem alguns casos em que a gente tem um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico, e a nossa pesquisa ela é voltada não necessariamente, né, para resolver um problema determinado de uma empresa, mas um problema determinado da tecnologia, por exemplo. Eu posso dar um exemplo disso um pouco mais, puxar a sardinha para o meu lado, né? Tentar dar um exemplo que eu vivo um pouco mais, do trabalho com sensores, né? Nanoestruturados, eletrônica orgânica e tudo mais. Então, dentro da minha pesquisa, eu trabalho com células solares orgânicas, né? São essas novas fotovoltaicas, flexíveis e tudo mais. E dentro disso tem-se um problema. Qual é o problema? Essas células solares que daqui a algum tempo vão ser colocadas em casas, em carros, alguma coisa assim, vão ser direcionadas para aplicação no mercado, elas têm um período, um tempo de vida um pouco menor que as células convencionais que já estão no mercado, né, inorgânicas, e um foco da pesquisa é justamente procurar aumentar o tempo de vida dessa célula, ou seja, a gente foi afunilando e no final das contas, e claro, numa visão simplista, né, a gente vai estar fazendo um estudo todo direcionado para resolver um problema na aplicação, né? Então, às vezes, como eu falei, né, o mestrado às vezes é para desenvolver uma nova técnica, o mestrado profissional, né, para desenvolver uma nova técnica para uma área um pouco mais aplicada.
Mas no final das contas, isso todo foi uma pesquisa realizada para resolver um problema de uma área que é mais aplicada, né? Nesse caso, física aplicada. Então, sim, você tem toda a razão. Às vezes, tem muito do viés, né, da instituição do que necessariamente da aplicação na pesquisa disso. E aí vamos chegar no último nível, né, no topo, o doutor. Então, a princípio, não a princípio, eu acho que no sentido amplo da coisa, o doutorado e o PhD, o Philosophy Doctor, são a mesma coisa, né? A diferença é que alguns países optam por PhD, mas em outros países também se tem a denominação Doctor Degree, né? Grau de doutor, que necessariamente são as mesmas coisas, né? Aí, como você falou antes, o PhD ele é usado em países de línguas que vieram do anglo-saxônico, né? O inglês, por exemplo, como nos Estados Unidos ou na Inglaterra são chamados de PhD, como em outros países. Mas em si são a mesma coisa nesse caso, né? Pelo grau de doutor acadêmico. E agora vamos dizer, a gente chegou aqui, a gente falou, nós comentamos um pouquinho sobre os cursos de aperfeiçoamento, especialização, aperfeiçoamento que não é lato nem estricto, o curso de especialização, que é lato sensu, então a especialização normal e o MBA, que é uma especialização em voltada para a área de, não economia, né, mas administração. E aí a gente entra nos 2 níveis da pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. Só que você sabe, né? Às vezes você está lá dentro da universidade e o cara diz assim, rapaz, fulano é doutor. Aí eu disse, Maria, mas cicrano é pós-doc, meu filho. Não é só, não basta você confundir, né? Não basta você dizer que o PhD é melhor que o doutor. Você tem que dizer que o pós-doc é melhor do que todo mundo, né? O doutorado é o ápice, né, da hierarquia acadêmica. Aí vem dizer alguém, não, mas tem um pós-doc. Mas não é bem assim, né? O doutorado, de fato, é o ápice. Pós-doc não é um título, né? Sou pós-doc, não. Eu realizei um pós-doc, né? Eu fiz um pós-doc. E um pós-doc, eu ia dizer o pós-doc não é nada mais, mas aí parece que simplifica o que é um pós-doc, né? Mas um pós-doc, ele é como se fosse um estágio, né? Isso, exatamente. Ele é um estágio, né, de estudo e pesquisa. Sim, você faz um doutorado voltado para uma área específica, sai do doutorado e aí faz um pós-doc. Você vai para um laboratório, realizar pesquisas acerca daquilo, orientar alunos de forma a auxiliar o orientador, o chefe daquele laboratório, desenvolver pesquisas que o aluno de doutorado, né, não está apto a seguir com suas próprias pernas, às vezes, né, em algum momento. Então, o pós-doc está no doutorado fazendo esse estágio como se ele fosse o pesquisador-chefe, entre aspas, daquele lugar, porque ele já tem essa aptidão, só que ele está lá ainda numa fase de, como eles chamam, na praticagem, né? Ele está fazendo aquilo sem necessariamente tocar aquela pesquisa, sendo o orientador-chefe, né? O chefe do laboratório, digamos assim, por falta de outra palavra, mas ele consegue realizar aquela pesquisa já como um doutor, né? Sim, exato. Se você pensar um pouquinho, embora guardadas as devidas proporções, porque o doutor, que é médico, né, o médico que usa o título de doutor, somente sendo graduado, ele vai fazer uma residência, né? Então, se você olhar, né, de uma certa forma, o pós-doc, ele é embora você já tenha ali, vamos colocar da seguinte forma, quando você termina a tua graduação, que, né, nos países anglófonos você vai chamar isso aí de undergraduate, né? Undergraduation, você terminou a sua graduação. E aí você vai ser, para graduar, você vai ter que fazer o teu mestrado e o teu doutorado, né? Então, o graduated é o cara que terminou lá o doutorado. Ele seria você seria ali, por exemplo, um cientista formado, né? Até o doutorado ali, enquanto você é um estudante, você é um cientista em formação. Quando você chega no final do teu doutorado, você é um cientista
formado, você terminou, você chegou ao grau máximo, né, alcançou o grau máximo naquele nível de estudo, né? Você não vai mais não tem mais para onde ir em termos de titulação. Então, o pós-doc poderia ser uma espécie, em alguns casos, né, isso fazendo uma comparação muito grosseira, né? Seria como uma residência, né? É que eu acho que você abriu espaço para uma comparação bem interessante, que é o seguinte, né? Você termina a sua graduação, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, em engenharia. Você pode entrar no mercado e já ser contratado para uma empresa, só que às vezes você sai, entra para uma empresa como estagiário, passa um tempo lá, as pessoas olhando o seu serviço, mas você já fazendo ali, de certa forma, um trabalho de engenheiro, mas sob supervisão. E aí é contratado. Você pode sair do pós-doc e entrar para um laboratório, entrar para uma instituição, para uma universidade, já trabalhando, né? Então, o pós-doc é a maneira de fazer o mesmo trabalho que você já faria estando numa instituição, só que sob uma certa supervisão. Uma supervisão mais branda, uma supervisão menor do que seria no doutorado, né? Mas ainda assim sob uma supervisão. Então, eu posso dizer assim, em outras palavras, que o pós-doc, você já está andando com as suas próprias pernas, mas com alguém olhando para ver se você vai cair. Diferente no doutorado, que é quando você começa a andar pelas suas próprias pernas, mas ainda assim segurando, nem que seja no dedinho ali do orientador, né? Então, acho que essa é uma boa definição ali para pós-doc. Então, carga horária mínima para aperfeiçoamento, que não é uma pós-graduação nem lato sensu, nem stricto sensu, carga horária mínima de 180 horas. Especialização, MBA, né, que estão dentro do mesmo balaio, especialização, uma carga horária mínima de 360 horas. E aí você tem os cursos de mestrado, onde você tem ali uma duração média de 2 anos. Essa duração, às vezes, ela acaba sendo, pode ser um pouco maior quando você acaba tendo algum problema no desenvolvimento da tua pesquisa, né? Sim. Precisa prorrogar. O doutorado, normalmente são 4 anos, né? 48 meses. E, lógico, que em alguns casos você tem a possibilidade de terminar o teu doutorado um pouco antes ou até mesmo depois. Existem ainda alguns programas que aceitam que você, né, pule o mestrado. Então, alguns programas de pós-graduação no Brasil, inclusive, embora isso seja bastante comum no exterior, se você demonstra, né, ao sair da tua graduação, nível de maturidade científica, você conseguiu fazer algumas publicações interessantes em periódicos de impacto, consegue se posicionar muito bem, muitas vezes você pode ser aceito num programa de doutorado diretamente sem a necessidade de ter feito um mestrado. E temos o pós-doc, que é esse estágio pós-doutoral, que ele tem um tempo variável, né? Você é um estágio, né, que você faz depois do doutorado, então ele tem um tempo variável. Né? Para fins de financiamento no Brasil, ele varia de 1 até 48 meses, mas 1 é fogo, né? Você não desenvolve nada em 1 mês. Né? 6 meses é difícil você fazer desenvolvimento de alguma coisa. Mas você vai até 48 meses ou 4 anos. Em alguns outros países, como o Canadá e Suécia, por exemplo, você tem um limite aí de 5 anos, enquanto em Portugal você pode chegar até 6 anos no estágio pós-doutoral. E aí onde entra que você você pode ter uma bolsa. Tem as bolsas mesmo de pós-doc, né? Que às vezes a própria CAPES dá, o programa PNPD, se eu não me engano, né? Da CAPES. Tem também algumas bolsas de laboratório que fazem parceria com a empresa, e a empresa, né, arca com o custo do pós-doc, né, da bolsa do pós-doc. E sim, esse caso de sair da graduação e entrar no doutorado acontece também, é bem mais comum fora, né, em outros lugares. Algumas instituições nos Estados Unidos, por exemplo, têm um tempo de graduação um pouco maior, né, em vez de 4 anos, como acontece no Brasil, que é a média, né? São de 6 anos, por exemplo, então a pessoa acaba fazendo aquelas disciplinas do mestrado, né? Porque ainda tem isso, a gente tem algumas disciplinas, né, que a gente precisa
ver no mestrado para aprofundar o nosso conhecimento, então acaba fazendo essa disciplina na graduação, consegue um desenvolvimento, né, uma maturidade científica, como você muito bem colocou, e passa direto para o doutorado, faz a pesquisa do doutorado, né? Dentro da ciência a gente usa muito esses termos, andar com as próprias pernas, né? Porque a gente está ali na graduação, a gente entra para um laboratório, né? Entra para um grupo de pesquisa, por exemplo, e aí está lá o tempo todo, professor, e agora? E agora, o que eu faço? O que eu leio? Onde eu leio? De que forma eu aplico? Aí no mestrado a gente já está um pouco mais, professor, mas qual pesquisa eu vou fazer? Essa daqui. Então eu já sei quais artigos eu vou procurar, né? E aí, sabendo quais artigos que eu vou procurar, eu já procuro o professor só para saber, por exemplo, quais equipamentos eu posso usar e como eu vou usar esses equipamentos, né? No doutorado, a gente já sabe a técnica, que a gente foi treinado no mestrado, e a gente já tem essa independência de saber por qual caminho ir, por onde procurar, quais artigos ler, qual a literatura da nossa pesquisa, e consequentemente vai soltando um pouco do professor de perguntar para onde a gente vai, mas sempre com ele lá para perguntar, eu estou indo por aqui, tá certo? E já no pós-doc, né, já é doutor, você já está no ápice da hierarquia acadêmica, então você já consegue, né, desenvolver a sua pesquisa. Só que sob a supervisão de um professor. E essa supervisão, eu acho que, não acho, né, eu tenho certeza, ela vem muito mais da necessidade da experiência daquele professor, né, que já está há muito tempo ali, já realizou muitas pesquisas, já orientou muitas pesquisas. E é isso aí, meu povo. O querosene está acabando e antes que as paredes fiquem cheias de fuligem e sem esgotar o assunto, vamos ficando por aqui, agradecendo a todos que foram suficientemente resilientes para chegar até o final deste episódio. Queria agradecer muito a participação do Kaique, é sempre bom tê-lo aqui, né? E esperamos, é claro, que esse bate-papo ele ajude e tenha sido instrutivo e contribua para a sua formação. Se você está nos conhecendo agora, aproveite para maratonar o podcast durante a semana e final de semana e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E agora tem um aviso importante. No episódio anterior, nós dissemos que íamos sortear um livro que já tinha sido citado aqui no podcast, só que em função de nem sempre esses livros estarem disponíveis, nós decidimos ampliar um pouquinho essa promoção e nós vamos sortear um vale-compras na Amazon no valor de R$200. Para participar é muito simples. Primeiro, você tem que nos seguir no Instagram. Em segundo lugar, você tem que assinar o nosso feed de notícias na página aluzdocandeeiro.com.br. E terceiro, ouvir o nosso podcast, pois neste e nos próximos episódios faremos algumas perguntas que você deve responder para concorrer a esse Vale Compras. As respostas devem ser encaminhadas para o e-mail aluzdocandeeirocast@gmail.com. Esses links eles estarão na descrição. O sorteio será feito pelo Instagram e a validação será feita conferindo a lista de assinantes em nosso feed da página e os e-mails do ganhador com as respostas corretas. Então, não perca. E qual que é a primeira pergunta? Pergunta é simples. Em qual episódio e em que momento, ou seja, quantos minutos do podcast, nós falamos sobre o seriado da Netflix Challenger, Voo Final. Então, nos siga no Instagram, assine o feed de notícias na página Luz do Candeeiro e mande um e-mail para aluzdocandeeirocast@gmail.com com essas informações. Qual foi o episódio e em que momento, minutos do podcast, nós falamos sobre o seriado Challenger, Voo Final. O sorteio vai acontecer no dia 31 deste mês, 31 de março. E diz aí, Kaique, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Deixe suas palavras finais para os nossos ouvintes e muito obrigado. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de falar aqui mais uma vez, né? Quero dizer que eu vou já maratonar de novo para participar desse sorteio, né? Porque R$200 no qualquer livro na Amazon e livros são sempre um ótimo presente. Inclusive, fica aí a dica.
Exatamente. E aí vamos lá, só para deixar bem claro, você vai escolher, se você for ganhador, você escolhe os livros, verifica o frete, manda pra gente e a gente faz o pagamento. Ótimo. Já tenho até os livros em mente que essa daí eu vou ganhar. Então, quero agradecer pela oportunidade, né? E quero te parabenizar mais uma vez, porque é essencial e maravilhoso isso que você está fazendo, tendo todo esse trabalho, porque eu sei que dá um trabalho enorme fazer toda essa edição e estar pensando em todas essas coisas para toda semana lançar um conteúdo que é justamente para divulgar a ciência, né? Em todas as suas formas e quais são todas as perguntas, porque o que move o mundo não são as respostas, né? São as perguntas, né? Então, levantar todo esse tipo de questionamento, levantar todo esse direcionamento para pessoas que queiram entender. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho do podcast. Estou sempre trabalhando, tentando divulgar o podcast de vocês e também incentivando as outras pessoas a procurar. Tem vários outros podcasts sobre ciência, canais no YouTube que falam sobre ciência. Busquem conhecimento, né? Então, obrigado mais uma vez. Quem quiser me procurar, tiver alguma dúvida sobre a minha área de pesquisa ou sobre alguma outra coisa, o meu e-mail é Kaique, K-A-I-K-E, @fisica.fpr.br, sempre tendo que soletrar meu nome, porque é bem diferente. Então, meu e-mail, meu contato. Eu tô sem nenhuma rede social no momento, mas vou já criar um Instagram para participar desse sorteio que eu não vou perder. E então fica aí todos esses questionamentos que a gente deixou ao longo do episódio. Espero ser convidado para mais episódios, que eu agora adoro estar conversando aqui com Francioli. Bom, mais uma vez obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Para quem nos estiver ouvindo de noite, boa noite, no resto do dia, bom dia e boa tarde. Busquem conhecimento, busquem se interessar por ciência, busquem colocar a cultura busquem colocar na cultura de vocês a ciência, colocar no diálogo, fazer com que o pensamento científico vire moda na nossa sociedade. E até mais a todos. Valeu, Kaique. Brigadão. Prazer ter você aqui com a gente. E com certeza você será convocado para mais algum episódio. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.